Que a graça e a paz do Senhor Jesus esteja com você. Estou de volta mais uma vez para juntos estudarmos mais uma lição da Escola Dominical e desta feita estudando a revista Conectar Mais Jovens, da editora Betel, que nesse trimestre traz por tema Pentateuco, a aliança de Deus com uma nação sacerdotal. E a lição de hoje é a lição de número 12, que tem por título Israel e o pecado da idolatria. O texto de referência está em Êxodo, capítulo 32, do versículo 1 a 18. Louvado seja o nome do Senhor. O versículo do dia diz ainda: Não fareis para vós ídolos, nem vos levantareis imagem de escultura, nem estátua, nem poreis figura de pedra na vossa terra, para inclinar-vos a ela, porque eu sou o Senhor vosso Deus. Levítico, capítulo 26 e verso 1. A verdade aplicada diz que a idolatria é algo abominável para Deus e a prática desta conduta traz sérias consequências, atraindo a ira divina. Os objetivos da lição são 3 e a primeira delas é analisar a idolatria na vida da nação de Israel. Segundo, entender as consequências causadas na vida do idólatra. E em terceiro, conscientizar que só existe um único Deus para ser adorado. A nossa oração hoje é para que Deus venha afastar de nós toda possibilidade de cometermos idolatria, mesmo as inconscientes. Esse problema é um problema que tem assolado a humanidade, né? É a questão da idolatria. E a idolatria, ela não é apenas quando você se curva diante de uma imagem de escultura. A idolatria, ela tem vários aspectos e pode ser a casa, pode ser um carro, pode ser um objeto que você tenha, a esposa, o marido, o filho. Há vários tipos de idolatria, mas o Senhor abomina tudo isso. Nós devemos, idolatrar e adorar somente a Deus, o nosso Redentor. Pois bem, a introdução vem dizendo que Deus condenou tenazmente a idolatria no Decálogo. E este pecado levou o povo hebreu a uma série de perdas e consequências danosas na ocasião da adoração ao bezerro de ouro. Por exemplo, 3.000 pessoas morreram, conforme registra Êxodo, capítulo 32 e verso 28. Então, nós conhecemos a história e sabemos o que aconteceu ali, de acordo com o que está escrito no livro do Êxodo. Moisés sobe ao monte para conversar com Deus e receber da mão de Deus as leis que a partir dali regeria o povo, a nação. E de repente, quando Moisés desce do monte, ele vê ali um alarido, uma festa e o povo ali adorando um bezerro de ouro. Agora, segundo o que nós vamos ver na lição, nós vemos ali que quando Moisés ele sobe ao monte para buscar as tábuas da lei que o Senhor daria a ele, ele deixa Arão na liderança do povo. Mas ele é convencido pelo povo a fazer ali aquele bezerro de ouro. Então é recolhido as joias, o ouro que eles tinham, trazido do Egito, e ali eles fundem aquele material e derrete o material e funde ali um bezerro de ouro, e eles passam a adorar aquele bezerro de ouro, inclusive transferindo para esse ídolo a libertação do Egito. Então Deus não aceitou essa afronta. Isso foi uma afronta sem tamanho, e por conta disso, 3.000 pessoas sucumbem ali. Todos os idólatras sucumbiram naquele momento ali. Que Deus tenha misericórdia de nós. Então nós vemos aqui a fundição do bezerro de ouro, que um dos momentos mais sombrios do povo hebreu na caminhada rumo à terra prometida foi fundir um bezerro de ouro e começar a adorá-lo, enquanto seu líder Moisés estava recebendo orientação divina no Monte Sinai. O problema de má influência. Esse é um problema, irmãos, que até hoje ainda existe no meio do povo, inclusive no meio do povo de Deus. Existe sempre as má influências. Jesus, uma certa feita, disse que nós devíamos, falando para os seus discípulos, e acredito que para nós, na nossa época, nós devíamos nos livrar do fermento dos fariseus. Infelizmente, ainda existe muito fermento por aí. E que as más conversações corrompem os bons costumes. Então, muitas vezes, irmãos, pessoas que muitas vezes
não vigia, acaba muitas vezes sendo influenciada por pessoas que não têm nenhum pingo de temor de Deus. E quando pensa que não, essa pessoa que foi influenciada está fazendo igual ou pior àquela que nunca teve conhecimento de Deus. Então é perigoso, nós precisamos tomar muito cuidado, porque nós vivemos numa sociedade, conforme diz aqui o comentarista, o pastor César de Mello, né? E estamos a todo instante sofrendo influências do meio, né? Israel, além de ter sofrido uma influência politeísta durante o tempo da escravidão, agora via nações ao seu redor que tinham seus deuses para adoração. Na primeira oportunidade que tiveram, construíram para si um objeto de adoração e cometeram loucuras. Então veja, como eu já disse em lições anteriores, o povo de Israel, após 400 anos de convivência, de vivência no Egito e de sofrimento ali, e aprendeu a se curvar diante de deuses estranhos, porque eram bem poucos os que tinham realmente temor a Deus. A maioria, né, se curvava diante dos deuses. E para eles, quanto mais Deus, melhor, porque essa era, né, a concepção do povo egípcio. Quanto mais Deus, melhor. Então, quando Deus liberta esse povo do Egito, então, o primeiro momento, Deus os leva ao deserto para que ali eles fossem instruídos, para que eles abrissem mão de todo aquele politeísmo e passassem agora a adorar somente ao Deus verdadeiro, o único Deus, o nosso Criador. Mas o que acontece? Segundo o comentarista, eles começam a ver, né, que as nações em volta que viviam ali tinham vários deuses, e no primeiro momento, por ainda estar arraigado aquela cultura religiosa, no primeiro momento que eles têm, eles convencem a Arão a fundir um bezerro de ouro e colocar ali como sendo o seu guia, como sendo o seu Deus, e atribuindo a esse Deus, né, entre aspas, toda a libertação, tudo aquilo que tinha acontecido. E isso realmente foi um assinte diante de Deus. Por essa causa é que morreu aquelas 3.000 pessoas ali naquele primeiro momento, porque foram influenciados. A Bíblia chega a dizer em algumas traduções que a causa de tudo isso foi a mistura, né? E essa mistura se diz respeito a pessoas que não eram hebreus, né? Porque nesses 400 anos houve ali casamento de hebreu com egípcio, e de egípcio com hebreu, enfim. Então, houve uma mistura, e essa mistura foi o fermento na massa, que acabou influenciando as pessoas a pecarem, a cometer esse assinte diante de Deus. Portanto, precisamos entender que a nossa fé e comunhão com Deus não podem ser influenciados por costumes ou doutrinas pagãs. Paulo exortou os irmãos de Corinto que viviam numa sociedade idólatra e profana a evitar as más conversações, pois estas corrompem os bons costumes, conforme registra 1 Coríntios, capítulo 15 e 33. Então, nós precisamos ter cuidado, né, com as influências, com os influenciadores, né, que sempre vêm apresentando novidade, inovações, né? Nós não podemos, irmãos, de maneira nenhuma, abandonar, né, as doutrinas sagradas por costumes que muitas vezes são criados e inventados por pessoas que não têm temor a Deus para colocar um jugo ou subjugar as pessoas e muitas vezes afastar essas pessoas da presença de Deus. Precisamos ter muito cuidado, porque, como diz aqui o apóstolo Paulo, as más conversações corrompem os bons costumes. Que Deus tenha misericórdia de nós. Um outro ponto, né, que vem nos falar aqui é sobre a questão do bezerro de ouro que foi construído a partir de joias que o povo usava, conforme está registrando aí Êxodo capítulo 32, do versículo 2 e 3. Arão cedeu ao clamor do povo que carecia de um Deus ou de deuses para conduzi-los no lugar de Moisés, porque na cabecinha deles, Moisés tinha morrido, 40 dias, 40 noites, Moisés com certeza, já sendo velho, com certeza teria morrido lá em cima, e agora eles teriam a necessidade de um líder, de um guia, né? De um Deus que eles realmente pudessem ver e que pudesse resolver as questões como faziam os pagãos. Então nós vemos aqui que
Arão fundiu esse bezerro e, além de fundir o bezerro, ainda edificou um altar e apregoou uma festa. Duas coisas que aprendemos neste relato. A primeira é que muitas vezes estamos investindo nossas riquezas, trabalhos e saúde em algo que nos afastará de Deus. E o segundo é que Arão é o tipo de líder que cede às pressões, em detrimento da vontade de Deus. Que nossa vida, enquanto líder ou liderado, seja vivida com sabedoria e que nossas ações sejam pautadas à luz da palavra de Deus. Efésios capítulo 5, do verso 15 a 17. Então, em outras palavras, existem muitos líderes, não vou falar nem de liderado, mas existem muitos líderes que Deus tem colocado na frente de determinados trabalhos e que, no momento quando a pressão aumenta, ele acaba cedendo e deixando o povo fazer a sua vontade. Isso é perigoso, porque foi exatamente isso que aconteceu ali, né? No tempo do povo de Israel ali no deserto. Quando o povo começou a pressionar e a perguntar: cadê o Moisés que não volta? Cadê Moisés? Cadê Moisés? E Moisés não aparece. Então logo alguém teve uma ideia. O negócio é o seguinte: Moisés com certeza é finito. Então nós vamos aqui construir um bezerro. Nós precisamos de um Deus que possa nos conduzir. Porque como é que nós vamos fazer agora? Moisés morreu. As orientações que nós tínhamos que vinham da parte de Deus, né, era por intermédio dele. Se ele morreu, como é que Deus vai falar conosco? Como é que Deus vai nos orientar? Então, nós precisamos de um Deus aqui. E aí convence, né, Arão. Diante da pressão, Arão cede. E a mensagem aqui é a seguinte: irmão, como diz um bom nordestino, ainda que o sangue dê no meio da canela, se você está na direção de Deus, se você recebeu uma ordem de Deus, Deus te delegou uma função, você não pode ceder, nem voltar para trás, nem ir para a direita e nem para a esquerda, mas permanecer firme, porque senão a morte vai chegar e ela pode começar por você. Então não ceda, permaneça na posição que o Senhor te chamou. E você que é liderado, saiba reconhecer o seu líder como um representante de Deus. Obedeça a palavra de Deus. É claro que se você perceber que esse líder está sendo aí um Balaão, aí é diferente. Mas se ele está embasado no que Deus manda através das Escrituras, e você tem confirmado isso examinando as Escrituras, porque isso é uma ordem divina. Jesus disse: examinai as Escrituras, porque julgais ter nela a vida eterna, e são elas que de mim testificam. Então, você comparou como um crente bereano que aquilo que está sendo dito tem conformidade com as Escrituras, obedeça, pois é melhor obedecer do que sacrificar. Bendito seja o nome do Senhor Jesus. E aí, duas coisas que aprendemos aqui é que nós não podemos, como líder, ceder às pressões de quem quer que seja, mas devemos estar no centro da vontade de Deus e assim obedecer a sua palavra. O segundo ponto vem falando das consequências da idolatria. Toda transgressão tem a sua justa retribuição. E a nação de Israel pagou caro por permitir a idolatria, né? Por permitir que a idolatria fizesse parte de sua vida. Além de comprometer a caminhada e perder vários familiares, comprometeu parte da sua geração. Então nós vemos aí, como já dissemos a princípio, que todo aquele povo que saiu do Egito, eles pereceram no deserto. E pereceram exatamente por conta dessas mazelas, né? Dos que saíram do Egito, os únicos que entraram foi Josué e Calebe e a nova nação que nasceu durante esses 40 anos, né? Os filhos, os netos, né, daquelas pessoas que tinham saído do Egito. Porque os que saíram do Egito, esses pereceram, né? Começou com 3.000. E se quando você lê todo o relato que está aí no Êxodo, em Levítico, né, Números, você vai perceber como Deus agiu, não porque Deus é um Deus mau, mas porque o povo se afastou de Deus. E, aliás, durante toda a história do povo hebreu, do povo de Israel, mesmo depois da implantação dos reis, né, nós vemos aí o povo sempre sofrendo, né, perseguições, sendo cativas, sendo levadas escravas, sendo destruído. Porém, todas as vezes que o povo se voltou para Deus com um coração puro, um coração quebrantado, reconhecendo a soberania de Deus, Deus os livrou, Deus os guardou dos inimigos. Os inimigos não tiveram
poder e autoridade para poder entrar no meio do povo de Israel. Então, isso é importante para nós entender, que enquanto estivermos com o Senhor, Ele estará conosco, né? Mas quando nós nos afastamos do Senhor, Ele não se afasta de nós, porque Ele vai estar exatamente no lugar em que Ele sempre esteve. Mas nós, ao nos afastarmos do Senhor, estaremos dando legalidade para que os nossos inimigos, os inimigos da nossa alma, venham nos trazer prejuízos, e isso não é bom. Então, o importante é estar abrigado na sombra do Altíssimo, né? Debaixo das asas do Onipotente. Enquanto estivermos abrigados em Jesus, nós estamos livres, porque está escrito que o inimigo não tem poder e ele não toca naqueles que são do Senhor. Então, se você é de Jesus, permaneça na presença do Senhor Jesus. Não transija com o pecado. Não se volte para a idolatria, porque isso vai ser prejuízo 100% na bolsa e você pode perder a sua salvação. Ok, meu querido? Que Deus tenha misericórdia de cada um de nós. A idolatria, ela atrai a ira de Deus. Então nós vemos aqui que Deus fala com Moisés acerca do pecado do povo e é categórico em dizer: deixa que o meu furor se acenda e consuma este povo, conforme registra Êxodo 32, verso 10. Até aquele momento da história, vemos Deus usando o seu poder e sua ira para destruir os inimigos de Israel. Porém, agora o furor de Deus é contra a própria nação. É isso que acontece quando atribuímos a outrem aquilo que pertence exclusivamente a Deus. Israel tributou ao bezerro a libertação do Egito, conforme registra Êxodo 32 e 4. Que venhamos guardar o nosso coração puro, sempre grato a Deus, e não permitir que o ídolo nenhum, ou que ídolo nenhum, resida em nosso coração. 1 Coríntios, capítulo 10, verso 14. Então, a ira de Deus foi derramada sobre a nação de Israel, aquela nação que saiu do Egito, por conta das rebeliões, né? Eles se rebelaram contra Deus, eles murmuraram contra Deus, ao ponto de Deus dizer a Moisés que iria destruir aquela nação, porque não aguentava mais, e fazer de Moisés, né, uma nova nação. Moisés, é claro que não aceitou, inclusive fala para Deus se arrepender do seu pensamento, do que estava dizendo, e alega a Deus, aponta para Deus alguns pontos negativos que poderia surgir, quando ele diz: Senhor, se tu fizer isso, o que é que as nações em volta vão dizer? Vão dizer que o Senhor é um Deus fraco, que apesar de ter feito prodígios lá no Egito e ter tirado o povo, você não teve terra nenhuma para introduzir como prometeu, e por isso matou a todos no deserto. Então, Deus, ele vai devagarinho. E aí, um outro ponto importante que nós percebemos é que essa viagem do Egito até a Terra Prometida era algo de, no máximo, 30 dias. E agora Deus faz eles andar pelo deserto por 40 anos, porque Deus jurou. Ele disse: nenhum deles entrará na Terra Prometida. Então, os que não morreram, né, devido à ira de Deus que foi derramada, foram morrendo pela idade, né, de morte morrida mesmo. Mas o fato é que somente os que nasceram ali no deserto durante esse período de 40 anos, juntamente com Josué e Calebe, é que puderam atravessar o Rio Jordão. Infelizmente, isso nos arremete, irmãos, para os dias atuais. Nós estamos no deserto, nós estamos peregrinando na terra, aguardando o momento, não de atravessar um Rio Jordão, como aconteceu com o povo de Israel, mas sermos arrebatados por intermédio do Espírito. Se nós começar a transigir com o pecado, com a idolatria, né, nos envolvermos com as coisas mundanas, nós certamente pereceremos, assim como aquele povo pereceu e não puderam entrar na terra prometida. Então, que Deus tenha misericórdia de nós e que possamos ser vigilantes e estar sempre atentos a tudo aquilo que tenta, de uma forma ou de outra, né, nos afastar do alvo que é Jesus. Diz aqui ainda que venhamos guardar o nosso coração puro, sempre gratos a Deus, e não permitir que ídolo nenhum resida em nosso coração. 1 Coríntios 10, verso 14. Um outro sim é que Deus exige exclusividade. E isso é importante e muito se tem pregado sobre isso. Deus é um Deus exclusivo. Deus não divide a sua glória com ninguém. Deus não aceita negociata. Deus não vai dividir você com ninguém. Então, veja bem,
ou eu agrado a Deus, ou eu agrado o mundo. Deu para entender? Se eu quero servir a Deus com inteireza de coração, então eu tenho que ser santo. Nós já falamos em lições anteriores. E santo quer dizer separado. Então eu sou exclusivamente do Senhor. Eu não pertenço a este mundo e eu não posso ter nenhum outro tipo de ídolo na minha vida, porque o meu único ídolo é o Senhor dos Exércitos. Ele é o meu Deus. Então eu não posso, transigir com o pecado, namorar o mundo. Eu tenho que adorar o meu Deus na beleza da sua santidade. Então veja que o Senhor diz aqui: eu serei vosso Deus e vocês serão o meu povo. Então Deus, naquele momento, estava criando um povo, no povo, uma mentalidade que eles eram propriedade exclusiva do único e verdadeiro Deus, e isso bastava. Então, o que eu preciso entender é que eu sou exclusivo de Deus, eu pertenço a Deus. Antes de conhecer o Senhor, eu pertencia ao inimigo das nossas almas, eu era escravizado por ele, eu sofria por ele, o meu destino era o inferno, era destruição eterna, mas eu fui liberto pelo Senhor. E agora, como liberto de Deus que sou, eu saí das trevas aonde eu estava e vim para a maravilhosa luz que é Jesus. E a partir de agora, eu sou dele e ele é meu. É um casamento e tem que haver fidelidade. Eu não posso me prostituir e eu não posso adulterar. Eu não posso quebrar esta aliança. Você está entendendo, meu jovem? É isso que Deus está dizendo nas entrelinhas do que nós acabamos de ler aqui. Eu serei o vosso Deus e você será o meu filho. Louvado seja o nome do Senhor. Um outro ponto aqui é que o povo deveria entender a inutilidade dos deuses pagãos e que todos eles eram fruto dos desejos e construção humana. Em contrapartida a isso, o povo deveria conscientizar-se de que Deus era o único e soberano e que nenhum outro ser se compara a ele em poder, glória, obra e majestade. E o mais importante é que este seria o Deus dos hebreus. Este seria o nosso Deus. Louvado seja o nome do Senhor. Então, irmãos, as nações do mundo inteiro deveriam saber e precisam saber que há um Deus, que Israel tinha um Deus, devido à sua maneira de viver, e não simplesmente pelos rituais de seu culto. Então, o mundo hoje, nesse tempo pós-modernidade em que vivemos, eles precisam saber que você é diferente. Você não é diferente pela maneira que você se veste, que você tem o cabelo, ou pela sua cor, ou por carregar uma Bíblia debaixo do braço. Mas você é diferente por servir um Deus. E por servir um Deus, você é uma pessoa que tem caráter, você é uma pessoa honesta, você é uma pessoa justa, é uma pessoa que sabe entrar e sair do meio de uma geração corrompida, sem se macular, sem se manchar, porque você agora, como diz o próprio Cristo, você é luz. E a nossa luz, a vossa luz deve brilhar no meio das trevas, para aqueles que estão desorientados, possa se guiar. Nós nos tornamos como um farol no meio de uma grande tempestade, em que a nau está praticamente indo a pique, mas no momento em que ela vê o farol, a luz do farol, então ele muda a rota e se dirige para aquele farol, para o lugar seguro. Então o Senhor Jesus nos compara como luzeiros no meio deste mundo tenebroso, e que nós possamos, através dos bons costumes, através do bom exemplo que a palavra de Deus nos dá, possamos servir de canal para levar outras pessoas a Cristo. Louvado seja o nome do Senhor Jesus. E concluindo, a nação de Israel pagou um alto preço pela prática da idolatria, perdendo sua identidade e sendo levada ao cativeiro. Então, por muitas vezes, o povo de Israel passou por esse suplício, por abandonar o Senhor. Quando as coisas estavam ruins, eles se voltavam para Deus e clamavam ao Senhor, pediam perdão, confessavam o seu pecado.
Então Deus estendia as mãos e abençoava. Quando eles estavam abençoados, logo eles começavam a se voltar para as coisas mundanas, para a idolatria, e o castigo vinha outra vez. Que nós possamos aprender, irmão, com os erros de Israel e, a partir disso, pautar a nossa vida única e exclusivamente naquilo que Deus tem nos orientado a fazer. Que Deus em Cristo nos abençoe e, querendo o Senhor, estaremos de volta numa outra oportunidade. Fiquem todos na paz do Senhor Jesus.